Boa tarde, pessoal. Walter Pensador TK com mais uma notícia fake news, onde eu mostro para vocês a notícia que foi dada pela essa mídia esquerdista, mostro as fake news que eu encontrei, mostro as partes que considero verdadeiras e vocês fazem o seu julgamento e verificam o que vocês acham, né? Então vamos lá. Essa notícia aqui é do G1, mais especificamente do blog do Hélio Gurovitz. Ele diz aqui que ele é diretor de redação da época, por 9 anos, bababá, tem um olhar. Deixa eu até ver o que ele tá falando aqui. Olha, único sobre o noticiário. Único. Vamos ver. Aí vamos lá, eu já li esse artigo aqui. Geralmente quando eu denuncio as fake news, elas têm uma fake news ou na manchete ou na submanchete, que mostra uma notícia mentirosa, ou não fala mentiras, como aquele da Folha, mas fala uma coisa que não tem nada a ver com o artigo, uma coisa irrelevante ou que desvia o assunto. Nesse caso, aqui não faz isso, tá? Ele fala, Batalha de Moro no Supremo. Depois do depoimento do Senado, decisão do STF sobre pedido para libertar Lula traz risco para a Operação Lava Jato, poderá representar um choque político sem paralelo no país. Até aí, tranquilo, certo? Aí ele está dizendo a verdade. Mas vamos lá. Uma leitura cuidadosa precisa ser feita para você destrinchar as narrativas desses caras. Aí vamos lá. Está marcada para amanhã no Supremo Tribunal Federal a segunda batalha decorrente da divulgação de mensagens atribuídas ao ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato, reveladas desde o último dia 9 pelo site Intercept Brasil. Aí beleza. Da primeira batalha, a audiência de 9 horas, quarta-feira passada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Moro escapou ileso. Entre os senadores, aqui começa. Prestem atenção. A maioria foi benevolente. Os demais incompetentes para desafiá-lo. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo, a maioria percebeu que ele era inocente ou considerou que ele era inocente e os outros foram contra ele, ou então não tiveram objeções suficientes e não puderam enquadrar. Ele disse o quê? A maioria foi benevolente, vocês foram bondosos com ele, carinha, gente boa, você é legal, a gente gosta de você. E os outros, os que eram contra, não puderam, foram incompetentes. Ou seja, não é que ele não é culpado, é porque os caras foram incompetentes, vocês perceberam a jogada? É assim que esses caras fazem. Então, seu Hélio, tô de olho em tu, viu? Mas vamos olhar. Vamos continuar. Moro, ao contrário de seu colega do Ministério Paulo Guedes na Câmara, reagiu com a mesma serenidade, a mesma paciência e a mesma inflexão interiorana que garantiu sucesso aos seus interrogatórios na Lava Jato. Beleza, que ele não tem como negar isso aqui. Agora tem um detalhe, o Paulo Guedes, o seu Hélio, ele foi dezenas de outras vezes à Câmara. Moro, se tiver ido 3, foi muito, tá? Então, Moro, ele tem realmente muito mais capacidade de ficar sossegado por causa justamente da sua posição. O Paulo Guedes ficou sossegado em muitas ocasiões, mas ele se defrontou com um grosso maior dos esquerdistas porque ele está debatendo a reforma da Previdência. Você não teria paciência, eu duvido. Mas vamos lá. Olha isso aqui. Repetiu ad nauseam suas versões para os fatos. Ou seja, ele está usando aí o ad nauseam para dizer que ele está só repetindo exaustivamente a mesma ladainha. O Moro, quando ele se defende. Você vê que ele já está falando que a defesa de Moro é a defesa ad nauseam, ou seja, a exaustão, só ficar repetindo a mesma coisa. Disse que ele e os procuradores foram vítimas de uma invasão ilegal em seus celulares e sempre que questionado sobre o conteúdo específico das mensagens, afirmou não ter como reconhecer a autenticidade do que lhe era atribuído. Mas isso é verdade, criatura. Isso é verdade. Porque o cara não mostrou nenhuma evidência. E existe o relato, houve um relato de um pós-doutorando, se não me engano, em tecnologia de informação no Fantástico, que ele disse que não há, é impossível você dar autenticidade a uma mensagem dessas. Não dá para você saber de que celular saiu. Então é missão impossível, não dá para autenticar. Eu posso até buscar esse artigo, essa situação e mostrar para vocês, tá? Isso aí eu peguei do canal do Daniel Lopes. Mas vou continuar. Olha o que esse cara fala. Em nenhum momento apontou prova de que alguma mensagem tivesse sido forjada ou adulterada. Isso insistiu na negativa que não nega. Olha que interessante. Não, não é o Intercept que tem que provar que as mensagens são verdadeiras. É Moro que tem que mostrar que elas são falsas. Vocês perceberam o absurdo do que esse cara tá falando? Não. Você, mexe na situação. Você tá lá, o cara diz, ó, pro cara lá, ó, você traiu sua mulher, eu tenho mensagens que você tá se comunicando com a amante. Aí o cara chega, não tive mensagem nenhuma. Você não provou que as mensagens não eram suas, mas o cara não mostrou a prova que as mensagens eram suas.
Percebeu o problema? O acusado, ele tem que provar que é inocente. Não, criatura. A acusação precisa provar que ele é culpado. Não é, então, o cara está invertendo as coisas, meu Deus. O cara que começou com toda essa ladainha e não mostrou uma única prova. Repare que ele não vai falar sobre isso. Meu Deus, você vê, eu não falei para vocês? A fake news, ela se esconde, certo? Você tem que ou ver na manchete ou ver a notícia para você encontrar. Mas você vai encontrar. É inacreditável. Mas vamos lá. É uma defesa que pode até ser eficaz, a vez que ele fala. Diante da plateia acolhedora e despreparada dos senadores. Percebeu? Aquela coisa de novo. Ou eles são benevolentes ou eles são incompetentes. Ou seja, os caras que concordam, não é porque ele tá certo, é porque eles são caras legais, que gostam do Sérgio Moro. E os que não concordam, é porque não é que eles estão errados, não. É porque eles são incompetentes, eles não conseguem convencer. Sim, eles são incompetentes mesmo, mas não é só por isso, não. É porque é mentira. Porque é uma grande mentira essa furada de que Sérgio Moro teve inclinação política de condenar o Lula. É ridículo. Mas vamos continuar. Mas que não tem nenhuma chance de prosperar no Supremo, em especial perante aqueles ministros que têm sido abertamente hostis à Lava Jato. Aí vamos ver o que mais aqui. Aí tá falando do Lula aqui. Continuar aqui. Aí veja que ele fala, mas Lula está preso hoje em virtude de apenas uma condenação. Se conseguir derrubá-la, poderá usar o fato como argumento nos demais processos e, num cenário extremo, livrar-se de seus problemas jurídicos e voltar à política como um ator legítimo. Não, cara. Não, eles podem até tentar isso. Mas você acha mesmo que eles vão usar isso como pretexto pro resto? Eles não vão conseguir se houver alguma justiça nesse país. Pelo simples fato de que o que está se baseando para que Lula seja inocentado é dizer que houve suspeição, que Moro teve inclinações políticas, ou seja, ele desviou finalidade, que ele não estava julgando de forma imparcial, que é ridículo, né? Mas vamos supor que é isso mesmo. Moro não julgou todas as causas de Lula. A causa do sítio de Atibaia foi julgada pela RAD, que era a substituta dele. Então, cara, isso já caiu por terra. E os outros julgamentos dele também não serão mais Moro porque ele não é mais juiz. Então veja como esse cara não sabe nem sequer prever o cenário. Se Lula for solto hoje, criatura, ele vai ser preso nos outros processos se houver justiça nesse país. Inclusive, o primeiro processo de todos os que estão aí é o mais frágil, o do triplex. O do sítio é muito mais sólido. É porque, sabe, né? Morosidade do Brasil, né? Da justiça. Mas, enfim. Aí tá os processos que Moro condenou em 2017 para acusação de ter recebido o triplex no Parujá. Aí veja aqui, o STJ reduziu, porém, a pena de Lula e facilitou as transferências da prisão em cima aberto. E vamos lá. Aí ele vai e fala isso aqui. A campanha para libertar Lula e restaurar seus direitos políticos corre solta por acampamentos e movimentos sociais, comícios, artigos na imprensa, discursos no Congresso, redes sociais e até documentário na Netflix. Desde início no mês, conta com a ajuda das mensagens reveladas a conta-gotas pelo Intercept, com a colaboração de outros veículos jornalísticos. Ou seja, ele está dizendo conta com a colaboração das mensagens reveladas a conta-gotas pelo Intercept. Ou seja, ele está falando duas coisas aqui. As mensagens do Intercept, elas estão valendo e elas são verdadeiras. Dane-se se for obtidas de uma fonte legal, dane-se se for obtida por hackeamento, dane-se se podem ser mentirosas. Não, são mensagens reveladas a conta-gotas pelo Intercept. Repararam como esses caras fazem? Eu fico abismado com essas coisas, sinceramente. Mesmo antes de as mensagens virem à tona, a defesa de Lula já argumentava no pedido encaminhado ao STF no final do ano passado, alegando a suspeição de Moro, que ele não foi um juiz imparcial e agira motivado pelos próprios interesses políticos, tanto que se tornara ministro do governo Jair Bolsonaro. Repare que ele não fala, ele não mostra o outro lado, ele não mostra a defesa de Moro, os contra-argumentos da esquerda. Apesar do cara do G1, em vários momentos, não chegar a dizer, não, Lula é um preso político, não, tem que ter suspeição do Moro. Ele não está dizendo, ele está narrando fatos, mas apenas de um lado. Ele não está narrando os fatos no nosso lado. Ele não argumenta, por exemplo, que ele foi condenado em 3 instâncias, consequentemente não foi meramente a ação do Moro, ele só cita isso por baixo. Então repare como esses caras funcionam. Aí no máximo ele fala aqui da Raquel Dodge, Procuradoria-Geral da República, reagiu contra a anulação do processo, afundadas as dúvidas jurídicas sobre os fatos nos quais se ampara a alegação de suspeição, reescreveu a Procuradora-Geral Raquel Dodge. O material publicado
Aí, isso aí é ele botando o que a Raquel Dodge falou. O material publicado ainda não foi apresentado às autoridades públicas para que sua integridade seja ferida. Sua autenticidade não foi analisada e muito menos confirmada. Ou seja, o que eu acabei de falar, Intercept não provou nada. Mas esse cara aqui que está no jogo, ele não está afirmando isso, ele só está citando a Raquel Dodge. Então, ele não está afirmando isso, ele está considerando as provas do Intercept como verdadeiras, gente. Aí ele fala aqui dos ministros que vão ser a favor contra o Moro. Aí o voto César de Mello, que pode ser, pode não ser. Aí o final dele aqui. Uma vez tomada a decisão final, o impacto se estenderá aos demais casos contra o presidente que passaram pelas mãos de Moro. No limite, gerar outros processos caso sejam anulados provas colhidas com base nas decisões de que Moro seja julgado suspeito. A maior parte das condenações na Lava Jato ainda resistiria, mas haveria um golpe no combate à corrupção e um choque sem paralelo na política brasileira. Então, isso aqui é o curso de como fazer fake news no meio do processo e fingir que é isento e que apoia a Lava Jato. Porque ele fala, isso vai ter um golpe contra a corrupção, combate à corrupção no Brasil. Meu Deus! Mas aí ele fala que Moro tá fazendo um argumento de náusea, que ele não provou nada, quando na verdade quem tem que provar é o Intercept, que é, o, com isso aí o Lula vai ser inocentado, quando na verdade não é bem assim. Enfim, mais papo furado. Esse rapazinho aqui, ó, Hélio Grovitz, colunista. Jornalista da Folha de São Paulo, Exame, diretor da Época, Estado de São Paulo. Currículozinho bem interessante, né? Cara, passou pelas várias instâncias da mídia esquerdista. Mas é isso, gente. Ficou bem mais longo do que eu esperava, né? Curta, compartilhe, se inscreve no canal se gostou. E a verdade é uma só.